Hi, Pam! Vamos lá, aguardar o pessoal conectar aí. Você sempre a primeira, Pam, pontualíssima. Manda aviãozinho aí pro pessoal que tá começando. Tô mandando aqui também. Vamos ver se a Rimena... Falei com a Rimena agora. Deixa eu ver se ela conseguiu. Hello! Galera conectando aí. Dani, a Lu. Espera aí que a Rimena tá conectando aqui. Ela não tá achando onde entrar na live. Pera aí, pessoal. Ah, a Rimena tá aqui, ó. Rimena, você já entrou. Agora é só pedir pra participar. Deve ter aparecido pra você aí a notificação. A hora que você pedir, aparece na sua tela. Eu vi que você escreveu aqui no WhatsApp. Onde que pede pra entrar, aparece na sua tela. Deixa eu ver se eu consigo te conectar. Deu certo? Não, mas a dúvida da Rimena é como que ela pede pra participar. Aparece na sua tela, assim que você entra. Qualquer coisa, sai da live e entra de novo. E pessoal, ajuda a gente aí, manda os aviãozinhos aí pro pessoal conectar também. Hoje a Rimena preparou uma aula super especial aqui, agora entrou o pedido da Rimena. Estamos aqui, agora é só ela aceitar. Vamos colocar. Pronto. Agora é só ela. Tá aqui, ó, aguardando a Rimena. Deu certo aí? Deixa eu ver se ela. Rimena, cadê você? Hi, Rê. Então, tá pedindo. Peraí, que eu tô falando com ela pelo WhatsApp. Onde eu clico? Não se pede de novo autorização para você? Deixa eu ver, peraí. Go live with. Adicionei. Vamos ver. Adicionei você. Agora só precisa aceitar para participar da live. Tá Entrei. conectando? Aê! Vira a tela Nossa, agora. que dificuldade. Vira a tela. Hã? Vira a tela que você tá Deixa eu, pertinho aqui. eu vou virar. Seu computador. Olá! Eu Agora não não. sabia que dava para entrar no computador, pelo computador, Dá no também. Instagram. Apesar que eu nunca entrei. Eu sempre faço pelo celular mesmo, mas dá. Hello! Tá, Não, para você não é hello, é dá olá. para ver, Olá, né? olá.
Deu certo aí? Tá. Pronto. Agora sumiu seu áudio. Agora voltou seu áudio. E agora? Agora sim, perfeito agora, top. Bom demais. Bom demais. Bom. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, Bien? también. Estoy muy feliz por estar acá contigo. Ah, que bueno. Então, pessoal, pessoal que está aí conectado, a gente está fazendo essa live hoje na sequência de lives que a gente vem fazendo com esse tema de idiomas. A gente tem 7 idiomas na escola. Espanhol é uma língua muito procurada e a Jimena é uma das professoras de espanhol da escola. E a gente convidou a Jimena para participar dessa live hoje por conta da experiência dela que ela tem, não só como professora de espanhol, mas também como professora de história. Ela é formada em história pela USP, né? E dá aula né, há muitos anos de história também. Então, o convite que a gente fez para ela nesse sentido, de explicar a importância da língua espanhola no mundo, como que foi, por que hoje o espanhol é uma língua procurada, quais são os fatos históricos que fizeram com que o espanhol tivesse essa importância que tem no mundo. E nada melhor do que uma professora de história aqui, uma historiadora, para compartilhar um pouco com a gente essa questão. E eu adoro aula de história, então eu vou deixar agora a bola com ela, vou jogar a bola para ela dar uma aula para a gente agora. Então, falar de origem, a origem de uma língua, a minha apresentação vai ser a seguinte, né? Eu vou falar da origem da língua, como essa língua chega até a América, porque é uma língua falada em 22 países. Então, muita gente tendo o espanhol como língua materna. Então, eu vou falar da questão da chegada, né, quando os europeus trouxeram essa língua para cá, e da variação, né, que isso causou, a variação que tem no espanhol, na língua espanhola, a variação linguística, não tanto gramatical, mas tem uma grande variação linguística. Tá. Porque como ele é falado em muitas regiões, então tem uma variação linguística, assim, muito grande. Mas e também um país consegue entender o outro? Assim, os nativos em espanhol conseguem se comunicar? Ou algumas regiões sim. Que a comunicação não flui bem? Não, flui, mas o sotaque, ele é bem diferente de um lugar para o outro, e o próprio léxico, né, o vocabulário muda bastante. Tem alguns, né, o espanhol da Argentina, que na questão da conjugação verbal, ele muda um pouquinho. E tem algumas colocações, pronomes pessoais que são usados aqui, na Espanha não, e vice-versa. Tem umas mudanças, tem grandes mudanças, assim, mas dá para você compreender, sim, os vários espanhóis, né? E era isso, a chegada do espanhol aqui, e a importância que tá ganhando esse idioma. Eu digo aqui na América do Sul a partir da década de 90. A partir da década de 90 começa a ter uma importância maior o espanhol aqui no Brasil, porque até então o Brasil, culturalmente, ele era totalmente isolado. O único país da América do Sul que falava português, odiado por países que falam espanhol. E isso vai mudar muito com a questão da implantação do Mercosul. E da importância, né, do espanhol hoje em dia, né, que a gente vê que cada vez mais essas fronteiras que tinham, essas muralhas que tinham com o Brasil em relação ao espanhol, elas estão sendo quebradas, porque a gente vê muita coisa chegando da origem de cultura hispanohablante, né? Música, cinema, séries, né? Que estão aos montes aí, que a gente não via
há 20, 30 anos, 20 anos atrás a gente não via. E eu sentia que o Brasil tinha um certo preconceito, assim, em relação ao espanhol, que isso, ao longo das décadas, está sendo quebrado. Tá? Então, a questão de falar da origem de um idioma é bem complicada. É bem complicada. Você pode fazer suposições e você vê a questão da existência do idioma de fato a partir de documentos, né? Que você encontra documentos que parecem que esteja escrito numa língua que seria o espanhol moderno. Bom, então, o espanhol, ele surge, é uma língua que surge na região ali da Península Ibérica, que ela era chamada Espanha, aquela região. É uma região que se chamava Espanha, por isso o nome do país se tornou Espanha. E aquela região, isso antes do domínio do Império Romano, aquela região era habitada por vários povos. Tá. E são povos que eles dizem pré-românicos, né? Pré-latinos, né? Que a gente pode verificar alguma influência desses povos pré-românicos na língua espanhola. Por exemplo, que povos são esses? Os celtas, principalmente os celtas, os iberos, e aí a gente vê algumas influências desses povos, do dialeto desses povos na formação da língua espanhola. Mas só te interrompendo um pouquinho, mas o celta, até a língua celta, ela é muito diferente da raiz das línguas latinas, né? Então, mas aí tem essa mescla, né? Porque essas línguas romanas modernas, que a gente chama português, italiano, espanhol, elas são originárias do latim, do Império Romano, mas as línguas, vamos dizer assim, dos povos que habitavam antes do domínio romano e dos povos bárbaros que vieram depois. Então, esse emaranhado de influências para surgir o espanhol, mas não dá para determinar essa estrutura veio da onde. A gente consegue fazer um esquema vendo algumas palavras, algumas influências que tem da língua germânica, depois teve a invasão dos romanos, os romanos vêm com o latim. Tá. O latim, que é a língua oficial do Império Romano, dominou a região, e a estrutura da língua, juntamente com esses povos que já viviam ali, como os cartagineses, até fenícios, celtas, vai se juntando. E aí, depois, vem os bárbaros que invadem o Império Romano, e principalmente um povo que se chamava visigodo. Ele invade o Império Romano e aí vai, né, entrando nesse caldeirão para formar a língua. E na Idade Média, no início da Idade Média, teve uma invasão árabe no sul da Espanha. E eles ficaram mais de 500 anos ali. Tá. Chegou quase 600 anos ali. E também a língua árabe também tem influência no espanhol, na formação do espanhol. Certo. Então, é todo esse emaranhado. A gente pode falar que o espanhol foi uma influência dos povos pré-românicos que viviam lá, os germânicos, o próprio latim, os romanos e os árabes. Tá. E tanto que tem palavras, né? Palavras com prefixo na língua espanhola que são de origem árabe. Por exemplo, quando a palavra alfombra que é tapete, sempre quando aparece esse prefixo al, é de origem árabe.
E a gente vê isso também no Almofada. português, porque a gente tem álcool, almofada, né? Almofada, que mais? Álgebra. Todas essas palavras que têm esse prefixo al têm origem do árabe. Que legal. E os árabes dominaram o sul da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, o árabe também influenciou na formação do português. Na Itália também. Então, nesse emaranhado... Os árabes também. Muito legal isso, né? Os árabes também estiveram presentes na Itália também, na região italiana, na região da Itália? Sim, toda essa região. Tanto que na Idade Média, toda a região do Mar Mediterrâneo, ele era chamado... O Mar Mediterrâneo mesmo, ele era conhecido como Mar Árabe, porque tudo em volta era dominado pelos muçulmanos, pelos árabes. Tá. Então, nesse caldeirão todo, na região de Castela, porque a Espanha não existia ainda, né? Eram vários reinos, e um desses reinos era Castela. E nessa região que a gente vê os primeiros documentos escritos no que seria um espanhol antigo. Por isso que a gente chama também o espanhol de castelhano. Por quê? Porque ele surge, vamos dizer assim, os primeiros documentos que a gente vê escrito numa espécie de espanhol, a gente não pode dizer que é um espanhol mesmo que a gente fala agora, vamos dizer que é um espanhol antigo. Foi nessa região de Castela, que era um dos reinos espanhóis. E aí, quando centraliza o poder, né, os espanhóis centralizam o poder e surge, né, o país Espanha, aí o espanhol castelhano se torna a língua oficial. Mas é uma coisa bem difícil você estudar a origem de um idioma, porque os primeiros povos, os documentos que a gente tem dos primeiros povos, dos dialetos que eram falados na região ali da Espanha, antes do domínio romano, ainda nem foram decifrados. Tá. Então, é bem complicado. E aí, isso já no século XV, 1400, no século XV, a Espanha se tornou um dos maiores impérios do planeta, né? A Espanha formou um grande império. Então, formou um grande império com as grandes navegações, né? Tanto que a marinha da Espanha era conhecida como a Invencível Armada, que ninguém conseguia vencer, e quem acabou vencendo foi a Inglaterra, mas aí é outra história. E os espanhóis dominaram muitas regiões, né? Tanto que hoje, Filipinas se fala espanhol, as escolas eles têm espanhol. Olha, que legal. A Guiné Equatorial, na África Ocidental também a língua lá é o espanhol. E chega aqui na América, né? Os espanhóis trazem essa língua para cá, não só a língua, toda a cultura que é imposta, força aqui, porque a população tem que aceitar, querendo ou não querendo, aceita, a população indígena tem que aceitar e acabou, né? E aí acontece a questão da variação linguística, porque cada região que se formaram os países aqui da América, tinha o seu povo específico, tinha seu povo indígena específico. Por exemplo, na região da Bolívia, Peru, eles falavam quechua. Na região do México, eles falavam outra língua, a língua do Império Azteca, do Império Inca. Azteca, Inca aqui, na América do Sul. Então, essa união entre as línguas locais com o espanhol vai fazer com que aqui o espanhol aqui da América seja tão variado. Tão variado. Por exemplo, variações, assim, aqui e na Espanha, pêssego. Aqui é durazno. Lá na Espanha, melocotão. Suco. Suco, aqui é jugo. Na Espanha, sumo. Mas quando você diz aqui em toda a América, em todas as Américas. Nas Américas. América Latina. Nas Américas. E tem também todos os
as suas variações dentro da América também. Tem a variação da América junto em relação à Espanha, e dentro da América também tem a sua variação. E, por exemplo, tem uma questão do uso do pronome. O uso do pronome vosotros e ustedes. É um pronome que, se você faz a tradução, é vocês, né? E só que vosotros só se usa na Espanha, e ustedes aqui na América Latina inteira. Ou, aí tem um caso específico da Argentina. Na Argentina, o você da Argentina seria vos. E no restante da América é tu. E tem outro dia, aconteceu uma coisa bem curiosa, assim. Estava conversando com a minha mãe, e ela sempre falou, tu abuela se ganava aí. E aí eu fiquei pensando, porque para mim sempre ouvi esse verbo deles falando, mas eu nunca me prestei atenção, parei para prestar atenção. E o verbo ganhar é ganhar. Aí eu fiquei, mas o verbo ganhar é ganhar, por que ela fala no sentido de estar, de ficar, né? E sempre falou isso. E aí eu fui pesquisar. O verbo ganhar, no sentido de ficar num lugar, é um chilenismo. Sua família é do Chile, né? É um chilenismo. Então, para você ver que como tem uma grande variação linguística dentro da América Latina. Sim, sim. Uma variação muito grande. Sim, é verdade, é verdade. Você mencionou mais cedo aí, anteriormente, a questão agora do Brasil, né? Tá recebendo, que antes existia, eu acho que tanto das Américas, os falantes de espanhol, eu gostei do termo que você usou, até a Planta me mencionou, hispanohablantes, né? Com relação ao português, aos falantes de português havia esse bloqueio, e o oposto também era verdade, dos brasileiros cercados por todos os países de língua espanhola, e também havia esse preconceito com relação a aceitar, né, esse outro idioma. E na década de 90 que começou, de fato, a ter isso daí. Mas agora, recentemente, tem chegado uma avalanche aí de filmes e seriados, a La Casa de Papel, né, que é um seriado que eu acho que conquistou aí todo mundo, e provavelmente despertou o interesse por mais pessoas de aprenderem espanhol, né? Mas existe um espanhol mais fácil de se aprender? Ou, outra coisa também, às vezes dizem que a gente consegue entender um falante de espanhol nativo, falando devagar, a gente consegue manter uma comunicação mínima ali necessária. Mas que o oposto, o falante de espanhol que não fala português... Aí é uma questão... Isso, é uma questão Isso mesmo. É uma questão a quantidade de léxico que tem no português, que é muito maior que o espanhol, muito maior. Se você pegar um dicionário em português, um dicionário em espanhol, o dicionário do português é milhões de vezes maior. Aí eu pego um exemplo assim, no espanhol, lâmpada, abajur, lustre, tudo é lâmpada. E no português tem abajur, tem lâmpada, tem, né? Sim. E tem várias, tem mais palavras. E isso dificulta para quem fala espanhol aprender o português. E para quem fala português é mais fácil aprender espanhol. Outra coisa também é que a quantidade de sons que tem no espanhol é menor do que na do português. Os fonemas? Por exemplo, os fonemas, isso mesmo. Por exemplo, o português tem 7 sílabas. É um exemplo, né? Para você ver a questão dos fonemas que é mais reduzida que o espanhol. E o português tem 7 sílabas, 7 vogais. O espanhol só tem 5. Então, por exemplo, o português é A, E, I, O, U. 7. No espanhol só tem A, E, I, O, U.
Não tem aberto. Então, não tem, não tem. Então, concorda que para uma pessoa falar um fonema que ela não consegue, que não está no cérebro dela, no aparelho fonador dela, não dá, não dá. Agora, o português, quem fala português já consegue, porque ele tem mais sons, então consegue fazer os sons que o espanhol tem, e não tem, às vezes, no português. E outra coisa também, o V e o B. O V e o B a gente diferencia, o V e B, e eles não. Para eles, eles não conseguem diferenciar o B, e esse que para a gente é tão natural, o B e o V. Não, para eles é uma coisa só. Eu tive, meu primeiro emprego, sem ser como professora, foi numa empresa que era mexicana. E o meu chefe era mexicano. E aí eu descobri isso porque ele me escrevia e-mail e ele falava assim, para mim, né? Eu não falava espanhol ainda. Ele falou assim, escrevia no e-mail, olá, Fabiane. Eu falei, por que ele tá me escrevendo Fabiane? Tipo, veio, até olhava no... Com B, né? Veio B no Com B. do lado. Eu falei, ele errou meu nome. Aí a segunda vez, Fabiane de novo. Aí eu comecei a perceber que ele escrevia Fabiane, mas chamava Fabiane. Então, aí que eu comecei a associar que tinha boi na linha, né? Então, é isso que você falou, Fabi, é muito certo. É muito mais fácil quem fala português aprender espanhol do que quem fala espanhol aprender português. Sim. Porque o português é uma língua muito mais complicada, mais rica nos seus fonemas, no seu léxico. Então, aí vem a questão da importância, né, do espanhol. Aí eu procurei, pesquisei em vários sites a quantidade de pessoas que falam espanhol atualmente. Aí eu fui pelo Instituto Cervantes, que é o instituto mais credenciado em questão da língua espanhola. E tá ali, os dados são que 500 milhões, existem 500 milhões de pessoas que falam espanhol. Na questão de ser a língua materna, ou seja... 500 milhões de língua materna? Como língua materna, sua primeira língua, o espanhol está no segundo lugar. Tá. Só perde para o mandarim, mas também lá na China é uma porrada de gente, né? Tem mais falantes nativos de espanhol do que tem de inglês no mundo. Tá. São 22 países, né? 22 países que falam espanhol. E na questão da comunicação internacional, também a segunda língua. A primeira é o inglês, a segunda é o espanhol. E a língua mais usada na internet aí fica em terceiro lugar. Tá. Que primeiro é inglês, depois é o mandarim, e depois é o espanhol. Então, o espanhol é uma língua que está no topo, vamos dizer, né? Tem uma grande no top 10. E assim, uma coisa que é triste, mas eu falo com os meus alunos, principalmente os alunos mais novos, que o português, você falar só português, você fica à margem. À margem, porque apesar de ser uma língua muito bonita, não é uma língua conhecida internacionalmente. Não é uma língua usada nesse sistema globalizado. Uhum. É uma língua que só é falada em 7 países e que tem como língua materna. E quando você vai... Quem fala português, quando você vai se comunicar com o exterior ou ter uma relação internacional, você não vai falar português. Ou você vai falar inglês ou espanhol. Sim. Então, se você não aprender outra língua e só fica falando português, você vai ficar à margem. Exato. À margem. Você tem... E aí, por que o espanhol? Porque o espanhol é uma língua mais próxima do português, né? É uma língua mais próxima. A gente está rodeado de países que falam espanhol, que a partir da década de 90, em 1991, foi criado o Mercosul. E aí, que é o Tratado de Livre Comércio das Américas. Tudo bem que ele está perdendo força, tudo, mas ele existe. E existe
se você comparar década de 80 para agora, as transações comerciais, essa troca de as pessoas, tudo, até essa troca cultural é muito maior do que você via na década de 80, Sim. né? E outra, né, a língua oficial de muitas organizações internacionais, como a ONU, a União Europeia, o próprio Mercosul. Então, essa é a grande importância do espanhol hoje. E cada dia, e nesses últimos anos, a entrada do espanhol no Brasil é muito grande. É muito grande. Tanto que, quando eu comecei a dar aula de espanhol, isso no início dos anos 2000, era muito difícil porque você não encontrava material, não tinha. E os materiais que existiam eram ruins demais. Agora, eu estou dando uma aula de espanhol, um aluno fala para mim assim, professora, por que você não dá aquela música tal? Professora, por que você não coloca aquela série tal? Isso jamais iria acontecer há 20 anos atrás, nunca. Não se sabia nada. Agora não, agora a gente tá ali rodeado, né, com essa língua. E que ela é tem artistas, muito bonita, né, de origem. A Shakira, que é né, que tem toda essa importância, Jennifer Lopez. Vamos dizer que ela é meio a pioneira, né? Eu acho que ela é meio pioneira. Lidera um reggaeton aí, ó. Tem o Julio Iglesias também, né? O Julio Iglesias, mas a Shakira, o começo da carreira dela, que ela não tinha esse alcance internacional ainda, estava conversando aqui em casa outro dia. A Shakira fez um show aqui no Aramaçã, em Santo André, em 97. Ah, é? No Aramaçã, entendeu? Tipo, tinha no máximo 5.000 pessoas. Eu estava nesse show em 1997. Ah, é? Eu fui no show. E ela não tinha esse alcance. Ela tinha aquela música, Estou aqui, querendo ter que te... Sei. A primeira música que explodiu aqui entre os jovens naquela época, e teve esse show. Eu fui, na época eu namorava o meu marido, foi o primeiro show que a gente foi juntos, e hoje ela tem todo esse alcance aí internacional, mas ela já fez show no Aramaçã. Olha só. Então, década de 90. Década de 90 era muito difícil. Quando eu era pequena, que eu vim do Chile para cá, eu tinha vergonha de falar espanhol. Você veio para cá com Eu tinha vergonha. 4, 3 anos. Eu tinha vergonha. Então, eu comecei a falar... porque eu fui alfabetizada, tudo, né? E eu tinha vergonha, porque as pessoas davam risada, porque era uma coisa muito estranha. Imagina, na década de 80, uma pessoa falando espanhol aqui era uma coisa muito estranha, sabe? Uma coisa... Porque o Brasil era muito fechado ali. Então, uma criança, eu falava e todo mundo dava risada. Então, eu falei, não, eu quero falar português, eu não quero saber mais dessa língua. E numa questão de 2, 3 semanas, eu já estava falando português. Criança aprende muito fácil. Estava falando português. Muito fácil. E eu não queria falar espanhol. E aí eu fiquei por anos... como é a vida, né? Como é as questões, né, da vida. Eu fiquei durante anos, né, só ouvindo espanhol, entendendo, lendo, mas não falava. E aí eu tive que fazer uma série de cursos na faculdade para soltar a língua, né? Mas fica, né, aquela rapidez de falar, tudo, você vai perdendo, mas... E agora eu sou professora de espanhol, né? Porque você tem... Professora de espanhol, mas era muito complicado. Você não pode perder, de fato, o contato por questão de família, né? Em casa era espanhol. Sim. E aí para ver como na década de 80 era uma coisa esquisita. Agora você vê alguém falando espanhol, você não acha esquisito. Pelo contrário, você acha bonito, você quer ouvir, você identifica. Há uns 30 anos atrás, você não achava isso, não. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu só fui aprender espanhol na faculdade, porque fui obrigada, porque na faculdade eu sou formada em Relações Internacionais, e eu precisava de proficiência em inglês, espanhol e português. Inglês eu falo desde criança, assim, comecei a estudar desde criança, então eu sempre tive um carinho, assim, sempre fui fã do inglês. Mas aí, quando eu fiquei sabendo na faculdade que eu precisaria ser fluente em espanhol, eu resisti. Falei, não, mas tipo, se eu não tivesse a proficiência em espanhol, eu não me formaria, né?
Então, eu fui fazer espanhol já na faculdade com resistência. Não gosto de espanhol, eu não gosto de espanhol. É mentira, hoje eu adoro, né? Mas eu resisti no começo a querer aprender. Eu não queria nem aprender. Para mim era feio, era uma língua feia. E não é, não é. Então, era essa visão que se tinha do espanhol, era essa visão. E as coisas mudaram. Então, o que eu digo, por que não aprender o espanhol? Exato. Né? Porque é uma língua tão próxima do português, em pouco tempo você vai estar falando. E tem tanta coisa agora que você pode ter contato com a língua espanhola, que antigamente era tão difícil. Tem várias séries muito boas, música super variada, vários estilos, filmes. Então, por que não, né? Por que não aprender o espanhol? Perfeito, eu adorei. E não falar o portunhol, né? Porque o portunhol, ai meu Deus do céu, dói o ouvido. Dói. Ainda mais para quem é... Então, na década de 90 era assim, as pessoas elas se recusavam a aprender espanhol. Não, eu sei falar espanhol. Aí vinha com aquele portunhol feio, sabe? Uma coisa feia, muito feio. Mas por que eu vou aprender espanhol? É a mesma coisa que português. E não é. Agora não, eu vejo que as pessoas dão a importância, não querem falar direito, não querem falar um portunhol que, né, é feio. Na verdade, é muito feio. Exatamente. Agora, tem a pergunta, eu tenho a pergunta do Pedro, tenho a pergunta do Lierson e eu tinha uma que eu acabei de esquecer, mas quando você responder as outras, eu vou te fazer. A do Pedro, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ele falou, boa noite. Podemos dizer que o português tem influências de mais línguas que o espanhol ou essa é mais uma característica do português brasileiro? Não, eles têm aqueles povos que eu falei, os povos pré-românicos que viviam ali na região da Península Ibérica, era na região da Espanha e Portugal. Então, é uma influência muito, muito vasta. Não que que não dá para determinar, né? Não dá para você determinar qual é a origem, quais são os povos, a origem exata e como foi se formando a língua, né? Porque você precisa de documento, né? De documento, você vai pegando pistas ali. Você vê uma palavra de origem germânica, outra romana, outra, sei lá, árabe, como eu disse aqui. E aí você vai tentando construir como foi a formação dessa língua. Sim. Mas não necessariamente você acha o português tem mais uma variedade dialética maior do que o espanhol. Não. Tá, legal. A outra pergunta que o Lierson tinha feito, isso é também uma dúvida que eu tenho. Com relação a dizer que se fala castelhano, por exemplo, na Argentina, na América, se fala castelhano, o que é exatamente isso? Então, eu sempre tive um preconceito desse termo, porque não tem diferença. Castelhano e espanhol é a mesma coisa. Por que você fala castelhano? Porque a origem do idioma mesmo foi nesse reino de Castela. Tá, então não é um outro idioma. Foi nesse reino de Castela. Não. É porque o espanhol surgiu no reino de Castela. Tá. Que se originou na região ali da Espanha, que virou a Espanha depois. Mas é a mesma coisa. Tá. É a mesma coisa. Então, sim, falam espanhol. No espanhol. A outra questão é com relação ao País Basco, que fica dentro da Espanha, mas é um outro idioma. Até eles têm essa questão separatista. É um outro idioma? Eles não se conversam? Outro idioma, completamente diferente. Uma sinergia. Completamente diferente. Tá. Eles nem se consideram espanhóis. Tá. Mas eles nem se consideram espanhóis. Eles entendem espanhol porque por força... Não, eles têm por uma questão deles fazerem parte da Espanha, né? Mas no cotidiano deles, eles não falam espanhol, eles falam a sua língua específica. A sua língua específica. Falando que é completamente diferente. Que é completamente diferente do espanhol. Você vê muita... por exemplo, na região norte, na região de Barcelona ali, você vê a língua é muito parecida, tem palavras francesas, umas palavras que você não sabe nem a origem. Tá. Quem quer ter um pouco de contato com a língua catalã pode ver aquela série que se chama Merli,
na Netflix, que é de um professor de filosofia da região basca. A gente, Então, nesses períodos de quarentena aí, meu marido descobriu um Instagram aí, acho que me parece que são 3 amigos que devem viver nessa região, chama Stay Homas, e eles começaram a fazer várias músicas de quarentena, de ficar em casa. E foi muito legal porque eles estavam cantando em inglês, mas percebi que era um inglês com sotaque, de influência do espanhol. Algumas músicas em espanhol, mas nos textos no Instagram eles estavam colocando em catalão, em espanhol e inglês para se comunicar com os fãs. Eles cresceram bastante, não sei como que tá agora, faz um tempinho que eu não acompanho. Mas falando sobre isso, até nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos hoje, ainda mais na região sul dos Estados sim. Unidos, a comunicação é feita em espanhol. Né? Tem É. lugares, tem restaurantes que nem se fala inglês. Você entra na região da Flórida, ali em Miami, Orlando, você ouve nas ruas naturalmente o espanhol sendo falado. Então hoje se fala, todo mundo fala, associa o inglês com os Estados Unidos, mas na verdade os Estados Unidos ele é praticamente um país bilíngue. Eu não sei se é oficialmente, mas a comunicação em restaurante. Então, eu não sei se esse dado é fidedigno, mas pelo que eu li, uma das últimas vezes, que o país que mais se fala espanhol, onde a língua não é oficial espanhol, é nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Exatamente, é muito ali, Califórnia também, né? A região ali próxima, porque está bem próximo do México, né? Próximo do Então, ali México. San Diego, é tudo em espanhol ali, né? Todas as conversas, restaurante, comunicação, sinalização, nas lojas, nos mercados, tudo em espanhol. Às vezes tem aluno que me procura, né? Procura a gente, preciso aprender inglês para os Estados Unidos, mas para onde você vai? Dependendo para onde você for, não que eu não queira te ensinar inglês, mas de repente não é tão relevante assim. E tem isso. Eu lembrei da pergunta que eu ia te fazer. Se você tem estatística em inglês, a gente tem uma estatística de que menos de 5% da população brasileira fala inglês. E sendo desses 5%, menos de 3%, cerca de 1 a 2% que tem uma comunicação boa, de fato, em inglês da população do país inteiro, do Brasil. E em espanhol, você tem essa estatística? Eu acredito que deve ser menor. Com certeza. Porque o inglês, a gente poderia pensar assim, na questão do ensino na escola. O inglês sempre foi uma disciplina obrigatória nas escolas. O espanhol só se tornou uma disciplina obrigatória depois da década de 90. Verdade. Então, Eu ainda fiz então, francês no colégio. estatisticamente, deve ser muito menor. Eu não tive espanhol no colégio. Meu segundo idioma estrangeiro, eu tive Eu também inglês não, e eu também não, francês. porque não era. Porque a LDB, que colocou como segunda língua, tem que ter uma segunda língua, é de 96, Tá. né? A Lei de Diretrizes e Bases é de 1996, a última LDB, que determinou que você tem que ter a língua, se não me engano, é a língua inglesa mais uma língua obrigatória. Tá. Mas seria no ensino médio que é obrigatório, no fundamental não. Mas assim, o ensino médio tem que oferecer essa língua. Pode não colocar na grade, colocar em caráter eletivo, mas no fundamental não é obrigatório, mas tem muito mais força no Fundamental 2 do que no ensino médio, o espanhol. Sim. Nas escolas que você vê. Muito bom. Agora vamos... Mas eu acredito que não, acredito que a estatística deve ser bem menor que o inglês, porque se você pensar na questão da educação formal, o espanhol entrou na educação formal muito depois do inglês, né? Muito depois do inglês. Sim. A gente ainda não existe essa resistência, né? Com relação a boa parte da população tá diminuindo, a gente sente isso, a gente que trabalha com isso, a gente sente que tá... Não, demais. No começo era... A gente ainda tem uma piscina grande aí para ser nadada. Isso, né? Sim. Mas mudou muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Falem agora.
o Calem-se para sempre? Eu acho que não. Acho que o pessoal fez as perguntas aí. O Lierson colocou aí, ó, que o grupo é o Stay Homas. É bem legal. Acompanha no Instagram. Não sei como que tá agora. Mas é legalzinho as músicas, as rimas, né? Como que chama? Tá escrito aí na tela, ó. Stay Homas. Depois eu te mando, por escrito. Te mando no WhatsApp. Aí você acompanha no Instagram. É legal. Eles cantam em espanhol, catalão e inglês. Ah, E o tá. Renato Eu falou vou que Meli é procurar. demais. Eu vou assistir. Não assisti ainda, Meli. Só Ah, Amelie é muito legal, da mas Casa de eu Papel. tenho que assistir com legenda ou colocar dublado em espanhol, porque não dá para entender nada. Não dá para entender nada. Ah, o Renato tá falando que E tem ele quer várias a live do séries. Bruno com a Rimena. Eu acho justo. Eu acho justo. É só marcar a data. Quem? A live do Bruno com a Rimena para falar um defendendo inglês e outro defendendo espanhol. Dois Ah, aí é defendendo a covardia, escola, né? um falando de professor de inglês e outro de espanhol. Muito legal. Eu acho que essas 2 últimas semanas aí que a gente teve essa questão de história aí do idioma, muito legal. Te agradeço demais, Rimena, pela sua contribuição Obrigada. aqui. O pessoal Eu que gostou. agradeço. Tem aqui a Tati colocou aqui que as aulas aqui, essa live vale muito mais do que as aulas de história da filha na escola. Ela, Nossa, só falta ser eu, a filha dela, não, pior a que não é professora de assim, história né? dela. Imagina. Mas enfim, você deu aula de história para o meu irmão e para minha cunhada, você sabe disso, né? Você lembra, né? Alguns anos atrás. Não só de. Eles estavam no ensino Do médio, ensino né? médio, do ensino médio. Não só de história, foi de história, de geografia e de Aí, espanhol. então, eles não conseguiram conectar aqui hoje, mas vai ficar gravado, eles vão assistir depois. Então, é isso, Rimena, te agradeço demais, muito obrigada. Vai ficar gravada essa live. Obrigada. Pessoal que está aqui acompanhando a gente, a semana que vem a gente tem. A Tati respondeu aqui, ó, claro que não. Perguntou se não era você a professora de história. Não, não, não. Você é sensacional. Elogiou. Parabéns, é mesmo. Obrigada. A semana que vem vai ser da história da Itália. Olha lá, a gente vai estar com a nossa professora de Legal. italiano aqui conectada, 7h30, segunda-feira que vem. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Rimena, obrigada pela contribuição. Um beijo para vocês. Obrigada a você. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau. Tchau, até.